Tadã! Maria Flor pediu um vídeo, um começo animado. Precisa de animação. É porque tá difícil, gente. Oi, Viver gente. tá complicado, a gente Oi, tem que, gente, botar pra como vocês cima. estão? Uhul! Ahá! Ele tá me zoando hoje. Olha só, uma pergunta. Fala oi pras pessoas. Oi, gente, como vocês estão? Olha, tamo de volta, tamo de hein? volta. Graças a mim, porque se fosse por ele só fica na autoescrita, só pensa sobre a Vem autoescrita. coisa boa por aí. Vem cá, pergunta pra você. Você tem a impressão que você tá casado com a pessoa que é um adolescente, na verdade? Que você tem 40 anos e a pessoa tem 17? E aí? Fora a questão legal, tô falando... O que você faz? Isso não é verdade, não é que é É assim uma a relação. imagem, É tá? uma Não, metáfora, vamos, uma calma, metáfora. Que a gente trabalha com linguagem figurada às vezes. Olha, é uma coisa estranha. Vamos lá, vamos à nossa pergunta de hoje. Oi, Flor. Oi, Manu. De primeiro, eu gostaria de elogiar imensamente o trabalho de vocês, se tornaram meus melhores amigos, sem nem me conhecerem, kkkk. Eu trouxe uma questão de relacionamento. Bom lugar pra você trazer isso. É né? pra isso mesmo que a gente tá aqui. Só uma brincadeira rápida, enfim. Eu e meu namorado estamos juntos há um ano. Enfim, nada a ver. Eu e meu namorado estamos juntos há um ano. Entre se conhecer pelo Tinder, ficar e começar a namorar. Levamos o relacionamento a sério e queremos construir um laço real e significativo. Eu percebo que passamos da fase lua de mel, entre parênteses, onde tudo é bonito e cheio de paixão, para a fase construção da fundação, onde organizamos nossas demandas emocionais para solidificar a relação. Vou repetir. Onde organizamos nossas demandas emocionais para solidificar a relação. A minha questão é para essa última fase, essa da construção da fundação. Percebo que tivemos vivências e experiências enquanto crianças e adolescentes completamente diferentes, o que faz chegarmos à mesma idade com mentalidades bem distintas. Eu querendo fazer planejamento de carreira, me sentindo pressionada a produzir e a dividir as tarefas domésticas, e ele pensando em jogos, barzinhos e na desigualdade estrutural brasileira. Assim, temos inúmeros diálogos em que me sinto frustrada e o pressionando para ele ser adulto, entre aspas. E ele se sente cobrado e insuficiente. Então, como organizar esse olhar sobre o mundo que cada um tem e reorganizá-lo para compartilhar uma vida amorosa a dois? Vou repetir. Então, como organizar esse olhar sobre o mundo que cada um tem e reorganizá-lo para compartilhar uma vida amorosa a dois? Obrigada por tudo, coração, coração. 2 corações vermelhos. Vamos lá. Você quer falar? Posso falar já também aqui. Então fala. Eu acho o seguinte, eu achei muito simpática a sua pergunta, porque ela é muito, assim, ela é sincera, assim, né? É um problema que não real, é... é um problema real. Que é assim, você quer um negócio, o outro quer outro negócio, você tá num momento da vida, o outro tá no outro momento da vida, e aí a gente fica, não, a gente tem que saber ouvir, tem que saber perceber, tem que respeitar o espaço do outro e tal, mas isso tem um certo limite. E a pergunta, em última análise, é qual é esse limite? E aí a pergunta que eu te faço é, você quer, então, reorganizar esse olhar sobre o mundo, mas a minha pergunta para você, a primeira é, você está disposta a reorganizar o seu olhar sobre o mundo? Porque quando a gente fala isso, assim, a gente tem que entrar numa relação aberta, a pergunta que a gente tem que se fazer é, a gente está aberto antes do outro estar aberto? A gente está aberto? Você está aberta a aprender a, assim, talvez, estar menos preocupado com a sua carreira e mais preocupada com o barzinho, videogame, o que quer que seja? Você tem intrinsecamente na sua cabeça uma valoração entre essas coisas, no sentido de que a carreira é mais importante do que o barzinho? Se você tem... Ou videogame. Se você tem essa distinção de valoração, você talvez vai enfrentar problemas, porque me parece que a valoração dele é distinta. E não tem um valor, que eu quero dizer, não tem um valor absoluto aí colocado. Você vê o mundo de um jeito e ele de outro jeito. Então, quando você fala reorganizar a maneira de ver o mundo, me parece que talvez, você esteja dizendo reorganizar a maneira dele de ver o mundo. Isso é o que a gente faz em geral na relação. Não estou te acusando de nada, estou só te perguntando uma coisa assim, uma coisa quase retórica. Assim, será que talvez? Vamos pensar se é possível que seja isso, né? É uma coisa muito comum. Acho que na nossa relação a gente enfrentou isso, não enfrenta mais porque somos agora pessoas maduras, resolvidas, mas a gente enfrentou muito isso no começo, nos primeiros 25 anos de relação, e depois nos últimos 20, 25 a gente foi, depois das bodas ali, enfim, foi se acostumando um pouco a respeitar o lugar do outro, né? Porque aqui no tempo de cachorro que a gente vive no YouTube, a gente já tá junto há 47 anos. Enfim, mas isso aí é uma questão que você tem que pensar. Você Que bom, amor. Mas é uma questão que você tem que pensar. Tô falando muito, você vai me interromper ou eu vou continuar.
E aí, outra questão que eu queria... para ele, isso aqui é parte para ele, não sei se ele vai ver esse vídeo, mas veja bem, lava a louça, divide as tarefas domésticas, senão nem tem como começar essa conversa aqui com você. Tô tentando, tô do teu lado aqui, tô parceiro aqui junto no videogame. Eu não gosto de videogame, mas tô aqui junto na adolescência, tá entendendo? Não é meu caso, mas tô aqui junto assim porque eu acho muito chata essa situação de virar o adulto do casal e o outro adolescente do casal. É chato, não é bom pra ninguém, não é bom pra adulto, não é bom pra adolescente, porque o adolescente fica assim inadequado, infantilizado, diminuído, e o adulto fica lá nessa função de ter que ser achando, sempre... e ser o responsável, fazendo o responsável do casal. Chato. E aí a última pergunta, antes da Flor falar as coisas mais interessantes que ela vai falar, é a seguinte: se vocês não conseguirem fazer essas transformações na medida em que seja possível esse diálogo, esse encontro, essa fusão de horizontes, na filosofia a gente tem esse termo, na hermenêutica filosófica, que é a fusão de horizontes. Para você conversar com alguém, os horizontes têm que se nivelar, criar uma fusão, para você interpretar o outro. Sem fazer uma fusão de horizontes, ou seja, ter algo em comum para poder olhar, né? Um nível comum ali, você não consegue conversar. Então, às vezes... Isso? Tem. Ou mas inventei então agora, então também faz diferença. Porque mas é impossível conversar com o pessoal... Talvez. Você sabe com que o pessoal... Mas então a pergunta é que talvez não seja possível, talvez de fato a organização, a solidificação dos negócios que você fala, você usa essas imagens às vezes assim de recortes duros, de recortes duros. Que eu acho que ele talvez seja mais assim maleável a isso, a uma outra coisa. Talvez maleável demais para você. E você talvez dura demais para ele. Então a minha pergunta é, vocês estão dispostos a tentar se transformar e também a reconhecer que talvez a transformação não seja possível? Talvez não seja possível. Isso é muito triste, mas tem relações que não vão para frente, talvez seja o seu caso. Mentira. Isso é uma brincadeira. Mas tem relações que vão caminhar até um certo ponto. E aí algum dos dois, por uma razão X ou Y, ou os dois, não estão dispostos ou desejosos de ir por um outro lado. Isso acontece também. A gente às vezes exige do amor que ele seja a coisa mais forte, que ele vá vencer qualquer diferença. Que ele vai transformar tudo, né? E a gente nem sabe o que quer dizer essa palavra amor, né? E o amor vai transformar as diferenças e vai viabilizar. Mas o que é o amor, se não justamente a possibilidade de transformar as diferenças? Então, se não há possibilidade, talvez a gente não esteja falando de amor, esteja falando de um desejo de amor, né? E não, enfim, aí vocês entenderam tudo que a gente vai falar. Falei várias coisas importantes nesse processo. Nossa, mas foi muito rápido, você falou muito rápido. Quanto tempo tem de vídeo, gente? Pelo amor de Deus, 7 minutos. Ele falou, né? Eu nem entendi, tem umas partes assim que eu queria que você pudesse voltar. Põe no 0.75 Não, volta aí. depois e explica direito. Eu vou falar uma coisa assim. Primeiro eu queria saber se você é virginiana, que eu me identifiquei muito com essa com você, me identifiquei. Acho que tem tudo a ver, assim. Eu sou muito assim também. Quero muita coisa, a coisa da organização, carreira e tal, dividir coisas, fazer planos, projetos. Eu gosto muito disso. Tô falando sério, eu tô brincando, mas eu gosto muito mesmo. A coisa, planejar pra mim coisas dentro da relação são muito importantes pra manter essa relação, pra eu sentir que a relação tá caminhando, pra eu sentir que ela existe, assim, que ela tá indo pra algum lugar. Senão parece que eu tô um pouco estagnada, mas o que eu tô fazendo aqui? Mas a gente tá, é isso que vai acontecer entre a gente não vai fazer planos, a gente não vai inventar nada junto, a gente não vai... Então, acho que esse processo... E aí, fazer planos também pode ser inventar coisas juntos. Não necessariamente planos individuais, nem planos... óbvios, sei lá, vamos viajar, ou vamos comprar uma casa, ou vamos, sei lá, fazer o quê, ou vamos alugar um apartamento, ou vamos, sei lá, o que a gente vai fazer junto. Mas podem ser planos legais, coisas que a gente pode fazer juntos. Vamos ler esse negócio? Você gosta desse livro? Eu gosto também. Vamos ler esse livro juntos, sei lá. Tô inventando, tá? Eu acho que você, essa coisa assim, um pouquinho dura que eu achei que você tem, e eu me identifico nisso também, vou te falar, ser sincera, mas eu não acredito que a gente possa organizar o nosso olhar sobre o mundo, o olhar que... Assim, você diz assim, então como organizar esse olhar sobre o mundo que cada um tem e reorganizá-lo para compartilhar uma vida amorosa a dois? Eu não acho que a gente tem que reorganizar o nosso olhar sobre o mundo para que a gente possa ter uma vida a dois, entendeu? Eu não acho que a gente precisa, então, ter o mesmo olhar em relação às coisas, em relação ao mundo, para que a gente possa ter uma vida a dois. Eu acho que, na verdade, é uma outra coisa. Eu acho que a gente pode, sim, mudar a nossa percepção em relação ao mundo, em relação às coisas, por conta do outro, pela influência do outro, porque o outro faz a gente descobrir alguma coisa que a gente pensa, também pode ser assim. Então, eu acho que não tem a ver com organizar. Tem a ver com perceber outras formas de olhar para as coisas, mas não reorganizar o nosso olhar.
Porque eu acho que tem até casais que são muito próximos, né? Muito parecidos. Por exemplo, a gente... Outro dia eu conheci um casal que os dois são otorrinos. Os dois são otorrinos. Incrível, né? Tipo um casal de otorrinos. Eles estudaram a mesma coisa, conheceram na faculdade, fizeram tudo juntos. Tipo, devem ter um consultório juntos, atendem a mesma coisa, eles sabem sobre a mesma coisa, eles devem discutir casos no jantar deles, sei lá. Deve ser ótimo, eles devem ficar super felizes, assim, de ter alguém tão próximo para poder compartilhar o mundo dos ouvidos e gargantas. Eu acho maravilhoso. Só que, assim, nem sempre isso rola, entendeu? Nem sempre... Então tem esses casais que às vezes parece que são casais perfeitos, né? Tipo, os dois, eles fazem a mesma coisa, eles são advogados eles são youtubers. Eles são youtubers, nananã. E isso é a compatibilidade perfeita, e isso funciona, e é por isso que eles são casados há tanto tempo e tal, e coisa. Só que não, várias vezes casais não são a mesma pessoa. E é importante que eles não sejam a mesma pessoa, porque também que tédio, sacou? Às vezes você quer falar sobre uma outra coisa, você viu uma outra coisa porque você foi em outro lugar que não tem nada a ver com o otorrino e você, entendeu? Porque você é uma outra coisa. E você vê o mundo de outro jeito. Eu tô dando esse exemplo do otorrino porque realmente aconteceu isso há pouco tempo e eu achei muito engraçado. Mas eu acho que tem essa coisa de querer, o Emanuel falou uma coisa muito importante, querer reorganizar o olhar do outro é complicado pra caramba. E me parece um pouco que você quer reorganizar o olhar dele, que você quer organizar ele. Eu já estive aí. Já estive aí. Não vai dar bom. Nada que vai sair daí vai ser... Porque não dá pra você querer organizar o outro, você exigir que ele tenha um plano de carreira, você exigir que ele tenha, que ele não jogue mais o videogame dele, ou se interesse pelo... Eu gostei que ela se incomoda até com o que ele fala sobre a desigualdade estrutural brasileira. Cara, talvez você tenha que pensar sobre a desigualdade estrutural brasileira junto com ele e falar, total, mas o que você sabe sobre a desigualdade estrutural brasileira? Peraí, vamos falar sobre isso. Deixa eu ouvir o que você tem pra dizer sobre isso. Ou, por que você tá jogando esse jogo? Você gosta disso mesmo? Eu fiquei em dúvida se são jogos de esporte ou jogos de computador. Eu acho que são jogos... Não importa. Se é o Flamengo, se for o Flamengo, vamos ter que abrir esse parênteses. Você precisa saber. O Gabigol, tem várias coisas interessantes aí no futebol. Por exemplo... desculpa. Mentira. Mas eu acho que eu acho que tudo no seu texto, e aí é uma análise de texto, desculpa fazer isso aqui no canal, mas às vezes a gente faz, que me parece que você quer que ele seja uma outra pessoa, que ele não vai ser. E isso não necessariamente tem a ver com maturidade, entendeu? Porque talvez ele vá fazer o trabalho dele sem plano de carreira e vai ter a carreira dele sem plano. Talvez ele vá fazer ele vai ter a profissão dele e organizar as coisas dele no tempo dele. Talvez ele vá trabalhar num bar. Talvez ele não vá trabalhar. Talvez ele não vá trabalhar. Talvez ele não vá ter um emprego. Talvez ele vai ser youtuber. Não vai ter estabilidade financeira. Talvez muitas coisas, a vida das pessoas não é seu plano. Entendeu? E aí me parece um pouco sobre você, assim, é lógico que a gente tá fazendo uma coisa. Desculpa. Mas deixa eu falar só uma coisa. Eu acho que você fala uma coisa que faz muito sentido pra mim. Vocês estão juntos há um ano é pouco tempo. E vocês se conheceram e teve a paixão e tal, 6 meses de maravilhoso e tal, a gente se ama, é incrível e tal, sexo. Aí passa um tempo e você fala, tá, agora vamos lá, pra onde é que essa relação tá indo? Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? E aí você tem que lidar com quem é essa pessoa. E essas não coisas... só quem você precisava que ela fosse, que é o começo. E aí toda a idealização, que se você não viu todos os nossos vídeos falando sobre isso, sobre romantismo, sobre qual é a nossa expectativa em relação ao outro, a construção que a gente faz do outro, se você não viu, por favor, vá aí nesse canal, tem muito vídeo falando sobre isso. Mas eu acho que tem algumas coisas que fazem parte daquela pessoa e que você precisa respeitar. Não tem jeito. Uhum. Eu faço, por exemplo, uma coisa que aqui em casa tem tem várias coisas que me irritam no Emanuel. Até hoje. Eu penso assim, por que ele não faz isso? Vou dar um exemplo pra você. O Emanuel tem uma cabeceira com 3 gavetas. Essas gavetas não é que elas são bagunçadas. É que elas são o caos. É o caos, tem tudo lá dentro. Não, tem conta velha do outro apartamento. Você tá me expondo, amor. Não é verdade. Mas é verdade. Não é verdade. Cada uma tem uma função. Cada uma tem uma função. Você já percebeu? Já percebi. Então tá, não é assim. São 3 gavetas, cada uma tem uma função. Cada uma tem o seu caos.
numa entropia específica que cada uma aceita só alguns elementos. É verdade, que eu não posso trocar os elementos, senão aquilo tudo desaba. Então tem uma gaveta que é dos remédios com Dos remédios. validade vencida. Isso, pra eu pensar sobre o que eu já passei. Então, essa gaveta, se eu te disser quantas vezes eu já pensei, eu já olhei pra ela e já pensei, eu vou arrumar essa gaveta. Ele vai chegar, eu vou ter arrumado essa gaveta e eu quero ver se ele desarrumar essa gaveta. Eu vou arrumar essa gaveta e aí ele vai ter que aceitar essa arrumação. E depois eu me controlei e falei, não, mas eu não tenho que arrumar a gaveta dele, gente. Coisa ridícula. Como é que eu vou ficar arrumando gaveta de um marmanjo desse grande? Se ele quer ter essa gaveta, deixa ele ter essa gaveta desse jeito. Se ele tá organizado nessa zona e ele vai achar o rinossoro nessa zona, tudo bem, entendeu? Quem sou eu? Por que eu vou mexer nisso? Então eu acho que eu tô dando um pequeno exemplo que é bobo, mas que pode ser uma coisa maior, mais complexa, mais sobre... A gente poderia dar muitos exemplos desse tipo. Muitos aqui, exemplos. É porque, por exemplo, a Flor tem uma necessidade de planejar as coisas. E, tipo, ano novo, por exemplo. Eu nunca planejei ano novo, eu decidia no dia o que eu ia fazer. Ou não fazia, sei lá. Mas, então, por exemplo, esse ano, em setembro, a gente estava falando sobre isso. Eu estava falando sobre isso porque eu entendi que era importante para ela. E não me faz tão mal. Tudo bem, posso ser. Então, eu aprendi um negócio. Mas tem que ver se você está afim de aprender outras coisas, você e ele, né? E eu acho que tem uma coisa que é importante entender para você especificamente, que é essa frase aqui, né? Onde organizamos, a fase da construção da fundação, onde organizamos nossas demandas emocionais para solidificar a relação. Não dá pra solidificar. Não dá pra, a relação não é uma coisa que tem que ser solidificada. Não é sólida, a relação não é sólida. Quem fala isso, assim, porque a relação tem que ser sólida e tal, esse pessoal todo, deve ter gente que fala isso, né? Pessoal do casamento lá e tal, careta. Deve ter um YouTube que deve fala ter um isso. YouTube falando um negócio eu não... as coisas, não, elas... É difícil coisa sólida. Tudo que é sólido, o quê? Desmancha no ar. Desmancha no ar, Tem isso, né? Isso é o que? Química, amor? Não, isso é Marx. Isso é Marx? Isso é Marx, amor? Karl Marx. Tudo que é sólido desmancha no ar? Vamos seguir aqui. Como é que... O que ele quis dizer com isso? Vamos seguir no negócio. Você sabe? Me fala, por favor. Fala pro pessoal também tudo que é sólido. Não, vamos falar sério sobre as relações aqui. Eu quero falar sobre isso. Ele disse que... Porque o que eu acho que ele quer dizer, tem que ler lá o livro, mas ele quer dizer que as estruturas se desfazem, né? As estruturas de máquina. Porque é óbvio, o Marx ele tá falando sobre outro tipo de solidez. Das estruturas. Mas aqui não é um vídeo sobre questões de filosofia política e economia e tal, deve ter alguns também sobre isso. Bom, mas então, eu acho o seguinte, que você está disposta a não pensar as coisas como uma sequência linear, né, que vai daqui para lá e que então agora fizemos essa etapa, depois uma próxima etapa e vamos seguir assim e tal. Porque me parece que talvez esse não seja o caso dele, né? Que ele não vai viver a vida assim, desse jeito. E a fala também, desculpa, posso falar? Pode falar. E a palavra fundação também é engraçada, né? Como se fosse um edifício. Como se fosse um edifício, como se fosse uma casa que você está construindo. Eu não sei se o relacionamento, ele precisa ter uma fundação. E essa fundação, se você quiser usar essa palavra, ela pode ser complicada, cheia de buracos, instável, feita com uma areia que não é tão boa, entendeu? Feita com um cimento meio assim, tem pedra também, aí tem barro, aí é uma coisa que não vai ser estável. Sim, e aí, então, chegando nesse ponto, retorna a minha questão anterior, que é assim, talvez não role. Talvez, depois que passa essa fase da paixão, na qual a gente não vê o outro, a gente vê só o que a gente precisa ver, e a gente começa a se deparar com o outro, a gente talvez perceba que gente não vai conseguir conciliar as coisas e ser minimamente feliz, por uma razão ou por outra. Isso acontece também, e tudo bem. Não estou falando que é o caso de vocês, acho que vocês podem aprender muito um com o outro, vocês podem, se os dois estiverem dispostos, descobrir muitas coisas um com o outro. Sim. Mas vocês têm que estar dispostos e desejosos disso. Não só dispostos porque eu quero, porque o amor tem que funcionar. Tenho vontade de descobrir novas maneiras de olhar a vida. Tem que ter vontade real. Não é assim eu queria ter. Tem que ter mesmo. Se não tem, tudo bem também. Tudo bem. A vida vai seguir. Enfim. E talvez você esbarre com uma pessoa muito organizada, que vai ser organizada igual você, que você vai achar um inferno. Porque também...
Talvez você precise um pouco olhar o videogame, entendeu? Maria Talvez Flor- você Maria precise Flor ir pro casou com um cara barzinho. super organizado já. Não deu certo. Não deu certo. Não deu certo. E eu achei que fosse perfeito. Falei, é isso. Ele é super organizado, ele é todo metódico, ele é igual a mim e tal. A gente vai conseguir vários planos. Não rolou. Viajaram muito, fizeram vários planos de Viajamos muito. Mas o Emanuel, por exemplo, a gente conseguiu, e isso é uma coisa que eu acho que a gente conseguiu mesmo. Tem a gente. A gente influenciou o outro em muitas coisas que foram legais pra gente também. Que a gente também Acho que sim. cresceu, amadureceu, Você tá muito relaxou. Porque o que é amadurecer, afinal? Também essa é uma boa pergunta. Isso eu tô falando sério. Porque parece que a gente vê isso só sobre um parâmetro específico de amadurecimento. Eu acho que sim. Que é assim, ter um emprego, ter uma casa, ter plano, saber onde é que Pagar você vai... suas contas, ter, luz, basicamente gás. ter o jazigo já perpétuo comprado com 25 anos, entendeu? E não sei se é isso, amadurecer. Não sei se é isso. Ou se amadurecer é, por exemplo, criar uma certa aptidão e flexibilidade para lidar com o que não se sabe, que é a vida. Por exemplo, pode ser também, né? Pode ser também. Mas, enfim... O fato é que eu acho que a gente amadureceu, nós dois. Que sim. Acho que a gente aprendeu coisa, tá? Acho que a gente aprendeu muitas coisas um com o outro. Acho que a gente aprende coisas um com o outro. Mas eu gostei muito dessa última... Não é fácil. Não é fácil. Então, esse seu problema aí, da coisa dele, dos barzinhos, da estrutura da... Como é que é? Social brasileira, tudo isso. A desigualdade estrutural brasileira, tudo isso que você está incomodado, não são problemas reais ainda. Desigualdade social brasileira. Não são problemas reais ainda. Tipo, isso é o cotidiano se apresentando e você meio, tá, mas você não vai fazer aquilo que eu acho que você deveria fazer? Então tem problemas que são mais profundos, mas esbarrar em coisas que são realmente complicadas. Tipo o que você tá falando agora? Não sei, é porque eu acho assim, eu queria planejamento de carreira e tal, e a outra pessoa tá falando assim, cara, mas eu tô lendo isso aqui, eu tô muito, tipo, não consigo lidar com isso e tal. E você tá lidando porque ela parece uma pessoa muito concreta, né? E aí ela tá chamando ele pra concretude das coisas e ele tá numa outra vibe, pensando sobre outras coisas. Você tá falando, por exemplo, se ela quiser ter um filho. Entendeu? Ou coisas realmente da vida financeira de um casal. Tipo, que a pessoa fala assim, não, mas eu tô aqui e eu tô guardando dinheiro, porque eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero sei lá o quê. E a outra pessoa tá falando assim, pô, mas guardar dinheiro nada a ver, porque, pra que isso? Você vai guardar dinheiro? O que você quer dizer, você entendia que chega uma hora que essas diferenças viram dilemas de fato. Assim. Dilemas de fato, elas não são mais, eu queria que ele fosse mais assim e eu sou mais assado. Você fala, eu quero me mudar pra não sei onde porque minha carreira me encontra pra lá. E o cara tá falando, não, mas tal, ou quero ter um filho, ou quero sei lá o quê, eu quero comprar uma casa. Coisas que são mais difíceis de decidir. Total. Que implicam... rumos mesmo. Caminho, de decisões de caminho, né? Esse vídeo foi muito, muito genial, eu achei. Gente, até domingo que vem. Até domingo que vem. Se você chegou até aqui no vídeo, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo. Se não gostou do vídeo, dá dislike também, que a gente adora. O pessoal aí do Bolsonaro que tá aí também seguindo a gente, que dá dislike. Pode dar dislike, a gente não sempre pode, a gente adora dislike. Mas se inscreve no canal, Se inscreve, porque senão o Emanuel vai querer sair do canal. Isso é sério. Que eu tô falando. Emanuel, ele vai querer sair. Ele vai embora, nunca mais ele vai voltar, o canal vai acabar se você não se inscrever nesse canal. É isso mesmo, agora que é chantagem emocional. Beijo pra vocês.